Olá, meus queridos proprietários rurais, donos de chácaras e a todos que desejam aprender um pouquinho mais sobre a enxertia. Aqui quem vos fala é o professor Jonias. Estamos nos propondo a desenvolver aqui neste vídeo os 4 métodos de enxertia, abordando teoria e prática. Nós vamos abarcar a parte teórica, noções fundamentais de enxertia, e também a parte prática, onde você vai aprender a fazer a coisa. Quer aprender? Vem comigo. O que é enxertia? É a pergunta que ecoa para muitos. Enxertia é o método de multiplicação vegetativa que consiste na junção de partes de plantas de tal maneira que irão unir-se e desenvolver-se formando uma única planta. Razões para o uso da enxertia. Por que nós vamos desenvolver enxertia? Perpetuação de clones, ou seja, cópias, que não podem ser facilmente propagados por outros métodos, obtenção de vantagens do porta-enxerto e mudança de cultivar em plantas adultas. Não vamos ficar atidos à questão das sementes, mas vamos plantar em troncos. Você poderá estar perguntando que materiais eu vou usar para desenvolver enxertia. 2 elementos fundamentais aqui seriam o cavalo e o cavaleiro, ou seja, o porta-enxerto e o enxerto em si. Tesoura para cortar, canivete e também estilete. Muitas vezes você vai precisar de estilete, por exemplo, para descascar, para fazer um corte descascando um anel, o escopo, ligaduras, você vai precisar de fitilho, de fitas para enrolar, para amarrar e etc. Existem 4 métodos de enxertia: borbulia, garfagem, encostia e alporquia. A borbulia, o enxerto é reduzido a uma única gema no momento da enxertia. A garfagem, o enxerto é constituído de uma porção do ramo contendo normalmente várias gemas. Encostia, ocorre a junção de 2 plantas inteiras que são mantidas dessa forma até a união dos tecidos. E aqui eu devo abrir um parênteses para explicar como é que surgiu a primeira ideia de enxertia. O homem, passando na selva, viu 2 galhos solidificados e ficou curioso, se aproximou e percebeu que os 2 galhos estavam solidificados em razão da ação do tempo. O vento foi soprando e os 2 galhos foram se friccionando, houve uma raspagem de um lado e do outro e os galhos colaram um no outro. Daí veio a intuição de desenvolver enxertia e os resultados foram dos mais profícuos possível. E aqui nós vamos dar uma noção do que vem a ser o porta-enxerto. Já até falei, o porta-enxerto é o cavalo no qual será introduzido o enxerto. É a porção inferior da planta enxertada, que vai constituir o sistema radicular, ou seja, de raízes. E o enxerto é a porção superior da planta enxertada, que vai constituir a cópia, é a planta desejável. E a última, o último método, que é o método de alporquia, o enxerto é produzido através de substrato, ou seja, coloca-se terra, areia, introduzido no anel descascado, num galho de um caule desejado. Nós vamos ver esses detalhes de todos esses 4 métodos na sequência, na parte teórica e também na parte prática no final do vídeo. Aqui nós temos o exemplo de alporquia, onde se fez, cortou-se aqui apenas a parte da casca, raspou, e aqui nós vamos colocar uma garrafa PET e amarrar e colocar a terra dentro, e com o passar do tempo, de 2 a 3 meses, aqui nós teremos a presença de bastante raízes, onde nós vamos cortar aqui o galho e vamos ter já um pequeno tronco com raízes que nós vamos fazer o plantio. Vamos ver aqui com maiores detalhes, aqui o método da borbulia. Aqui, borbulia, nós temos aqui um enxerto, temos aqui uma gema, temos aqui o porta-enxerto aqui, onde nós
retiramos daqui do enxerto esta gema, chamada borbulha, e vamos fazer um corte aqui no porta-enxerto nas mesmas proporções aqui da borbulha. Vamos colocar aqui, introduzindo aqui, ó, esses são os passos, e aqui nós vamos amarrar com ráfia, ou seja, fitilho, fitas, etc. E aqui nós temos o enxerto preparado. Aqui um outro exemplo é o exemplo da encostia, ou por encosto, onde nós temos duas plantas grandes, aqui uma nesse jarro, nova, e essa planta cujo tronco já é de bastante idade. Nós vamos fazer uma raspagem de um lado e do outro, na outra planta, encostar, amarrar. Daí a alguns meses esses dois galhos aqui, essas duas plantas, melhor dizendo, estarão solidificadas, e aí nós vamos fazer o corte e temos aí a projeção da nova planta a partir desta aqui. Esta foi a planta desejada. Como o tronco é de bastante tempo, essa nova árvore aqui, solidificada ela, dará produção logo nos primeiros anos. O outro exemplo, que é o exemplo do método por garfo, ou enxertia por garfo, nós temos aqui porta-enxerto, fazemos uma fenda aqui, um corte no porta-enxerto, fazemos aqui do enxerto uma fenda e vamos introduzir aqui, aliás, uma cunha, e vamos introduzir aqui nesta fenda. Aqui vamos amarrar com ráfia, com fitilho, fita, etc. E vamos ter aqui outro resultado. Esse aqui é chamado por garfo. Como é que nós vamos adquirir, como é que nós vamos obter o porta-enxerto? Por sementes, você fazendo plantio, ou por enraizamento de estacas. Existem procedimentos onde você consegue enraizar as estacas, e eu até dei a noção ali atrás, num outro método onde você pode fazer o enraizamento. Obtenção do enxerto é plantando ou plantas matriz. Você pega de uma matriz desejável, uma planta boa que você quer, os frutos, quer que ela seja o resultado, e a borbulheira, citros. Então, nós temos aqui como fazer a obtenção destes elementos. Aqui nós temos o outro e último método, que é o método da alporquia. Tá aí, alporquia, onde eu já dei a noção. Fazemos um corte, descascamos aqui com estilete, raspamos aqui, e aqui nós vamos introduzir uma garrafa PET, colocar substrato, colocar terra, areia, e esperar o resultado do enraizamento. Depois de feito esse trabalho, utilizando o método da alporquia, foi colocada aqui a garrafa PET branca para que se possa constatar as raízes. Você vai introduzir aqui terra, está aqui, e ao cabo disso você vai esperar os resultados. Depois de 3 meses, você vem com o serrote aqui, ó, a serrilha, e vai cortar. Vai obter um tronco com essas raízes. Quando você tirar a terra da garrafa PET e lavar, você vai ter esse tronco com as raízes, e aí é só fazer o plantio. A partir de então, nós vamos ficar com a parte prática, onde nós vamos estar vendo várias pessoas trabalhando na enxertia sob a perspectiva dos 4 métodos na prática: a borbulha, enxertia por garfo, a encostia e a alporquia. Vou estar mostrando hoje uma maneira diferente de fazer enxerto. Esse enxerto se chama enxerto por encostia. Consiste em pegar 2 ramos da mesma planta. Essa aqui é uma muda de acerola. Esta mudinha aqui, pequenininha aqui. E o saquinho dela está aqui. Eu pendurei no galho da planta que eu quero enxertar. O que eu fiz? Eu tirei dessa planta jovem, eu tirei uma cascazinha, o entrecasca, para ficar exposto o meristema. E dessa outra, que é o que eu quero enxerto, eu também retirei o entrecasca, o meristema, nessa região aqui. Tá vendo? Depois eu isolei e deixei por 3 meses. E tá aqui. Eu vou fazer a retirada para ver se deu certo.
Bom, gente, fazendo aqui a retirada do enxerto. Essa maneira de fazer enxerto é bem melhor, porque você vai conseguir com mais facilidade fazer enxerto. Você que tem dificuldade, essa é a maneira mais fácil. Vamos fazer aqui a retirada. Eu vou cortar o galho da planta que eu enxertei, né? E deixando ele ainda fixado no outro. Depois eu vou preparar para vocês verem. Tirado do plástico, você pode ver que está bem unido as duas plantas. Estão vendo? Está bem unido. Mas não pode forçar, porque a união aqui é bem superficial. Ainda não está totalmente unido a ponto de segurarem sozinho. O que eu vou fazer agora? Essa planta aqui é o cavalo. E essa aqui é o garfo. A planta que eu quero é esta, porque ela já tem característica que eu quero. E essa é o cavalo, eu vou descartar. Eu só quero a base. Então eu vou cortar aqui. Vim aqui e cortar aqui. Pronto. A planta que eu quero é esta. Agora eu vou fazer... Tá muito claro, né? Vou isolar novamente. Aí está o enxerto por economia. Esse aqui será nosso porta-enxerto. É uma muda de ameixeira, né? Aonde na verdade o objetivo é que ela seja ele sirva como porta-enxerto, porque ela vai desenvolver um sistema radicular forte. E a nossa copa é que vai ser, na verdade, o que a gente escolheu, que é o pessegueiro. Tá? Então ela vai poder, como na verdade ela tem um sistema radicular bem desenvolvido, a ameixa, ela vai poder, na verdade, suprir todas as necessidades e dar uma boa produção. Tá? Então essa aqui vai ser a utilização que nós vamos fazer agora para o nosso processo de enxertia por borbulia. Bom, então agora nós vamos iniciar o processo de como nós vamos fazer essa enxertia por borbulia. Então nós temos aqui uma muda saudável, fizemos uma limpa nessa parte por aproximadamente 30 centímetros, que é para, na verdade, não haver interferência nesse processo aqui, né? E a gente vai começar, então, fazendo um rasgo de pouca profundidade, perto da gema, tá? Perto da gema. E nós vamos retirar essa gema aproximadamente 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros, 2 dedos na verdade aqui. Nós vamos retirar com bastante cautela essa gema aqui. A gente vai e recorta com bastante cuidado, retirando essa gema até embaixo. Tá? O ideal é que não faça isso, porque aqui pode ser uma propagação, mas então eu já consegui retirar. Eu vou escolher daí o broto, ou seja, o tecido meristemático mais saudável nesse processo, mais ou menos no mesmo tamanho que essa região aqui, tá?
também faço um corte para facilitar a retirada, em diagonal. Retiro a mesma quantidade. E aqui eu já retirei o meu broto. O interessante e o cuidado, o segredinho, está em não encostar na parte de trás desse broto, que é para não gerar nenhum tipo de contaminação aqui nessa região. Então, o certo é a gente conseguir pegar na parte só da frente. Ela vai ficar nessa posição e daí nós vamos agora fazer a fixação nessa região aqui. Bom, então aqui esse é o processo de fixação. A gema do pessegueiro, ele está no local onde foi tirada a gema da ameixeira, né, do nosso porta-enxerto. Eu estou utilizando aqui um filme bem fino de PVC, que é conhecido como veda-rosca. Tá? Ele é bem fino, ele elimina bastante o ar. Ao contrário das mudas cítricas, a gente acaba fazendo a fixação da gema por inteiro. Então a gente cobre inclusive a gema. Como a gema do pessegueiro é mole, então o ideal é que a gente não faça a cobertura com esse plástico aqui. A gente vai passando desta forma por cima da gema, deixando a gema na verdade aparente, cobrindo toda a parte que ficou nua desse nosso porta-enxerto aqui. O que aconteceu? Importante lembrar, algo que eu lembrei agora de mencionar, a posição da gema, ela tem que continuar na mesma posição que ela estava no ramo, ou seja, para cima, né? Então, se nós temos o ramo para cima, nós temos que colocar ela da mesma forma, tá? Então ela está fixada. Veja só, dentro de 21 dias ela vai, na verdade, fazer a fixação dessa gema. A partir desses 21 dias, nós vamos poder, na verdade, cortar esta parte aqui do porta-enxerto, que é para estimular o crescimento apical da gema do pessegueiro. Então, imaginamos que essa gema esteja já fixada. Dentro de 21 dias é retirado esse plástico, tá? E para o estímulo do crescimento apical da copa do pessegueiro, nós vamos retirar esta parte aqui. Todos os brotos dentro desse processo que vierem a nascer no porta-enxerto deverão ser retirados, tá? Que é exatamente o que é para estimular o crescimento da copa. Esse é o sistema de enxertia por borbulia, indicado no enxerto de pessegueiros, em produção comercial, residencial, tá? E logo assim que tiver, na verdade, um crescimento suficiente para que ele possa ir para o campo, essa muda com o porta-enxerto de ameixa e a copa de pessegueiro estará pronta já para ela ser conduzida. A outra questão importante também é colocar uma vara para que ela possa, na verdade, conduzir o crescimento dessa copa da forma ereta. E depois, na verdade, será feita a poda da forma como o manejo da fruticultura será indicado. Vai vir aqui nos 30 centímetros, né? A enxertia que é do tipo de garfagem. Você corta o topo aqui do porta-enxerto, pega um canivete limpo, né? Existem vários tipos de garfagem. Um
é esse aqui, chamado fenda cheia, em que você abre uma fenda aqui no porta-enxerto, tá? E aí você vai trazer agora um ramo, né, ou garfo lá da planta que você quer propagar, da planta matriz. E como é que é selecionado isso? Lá na planta matriz você vai pegar uma planta com alta produtividade, sanidade, boa qualidade de fruto. Mais ou menos 5 dias antes da data prevista para enxertia, você vai lá e vai fazer uma desfolha. Você vai fazer desfolha lá no ponteiro, preferência para os ramos virados, para poder acumular reservas aqui, ó. Acumulou reserva, aí você vai lá, coleta, põe num saco plástico, né? Enrola, igual eu falei, para não desidratar. Coletou, bota num saco plástico com um pouquinho de água, formando uma mini estufa e transporta. O ideal é que na hora da enxertia você procure material do mesmo diâmetro, para poder coincidir. Então você tem um porta-enxerto no diâmetro, pega um garfo do mesmo diâmetro. Vou fazer aqui uma enxertia que a gente chama fenda cheia. Você corta aqui, vem aqui, faz tipo uma cunha, né? Por que tem que ser do mesmo diâmetro? Para que aquela casca ali coincida com essa daqui. E aí passa e seiva para cá, certo? Então, ó. Você coloca aqui. Olha aí. Sendo do mesmo diâmetro, as cascas estão coincidentes. Aí passa a seiva daqui para cá. Agora, você vem com o fitilho. Amarra firme aqui também, tá? Para não entrar água aqui, se entrar água apodrece. Deixa uma ponta sobrando aqui do fitilho. Qual é a finalidade do saco de din-din? Ele vai formar uma mini estufa aqui, evitando que desidrate o enxerto antes que haja aqui a soldadura, né? Ou a formação do calo cicatricial. Então você vem aqui, ó, deixa um pouquinho folgado em cima, passa aqui, ó, amarrando a boca. Dessa forma, você vai ver que isso aqui fica tudo suado, né? Não vai perder a umidade do enxerto, tá? E protege contra a entrada de água também. Tá aí, ó. Tá feito o enxertinho. Fenda vazia é exatamente o contrário. Você faz a cunha de baixo para cima. Aí agora você vem aqui, ó. Porque aqui eu tô reaproveitando, né? Tá vendo? Não é muito usado na prática não, tá? Bom, então aqui é fenda vazia. Agora nós vamos para inglês simples, que é a mais utilizada. Inglês simples, você pega aqui, ó. Tá? Encosta, ó. Ah, sim. Essa é a mais usada pelo rendimento. O índice de pegamento também é muito bom. Tá? As cascas, como eu falei, devem coincidir, né? Para haver transferência de seiva. Mas ela fica muito frágil desse jeito aí, ao arrancar o negócio. Fica não. Esse daqui, ele é mais seguro porque ele fica dentro, preso. Não, mas desse jeito aqui pega fácil também. É? É. Saquinho, ó. É saquinho de din-din mesmo, né? De din-din. Não bote muito apertado aqui não, deixa uma folga, porque às vezes sai brotação aqui bem na ponta. Né? Pessoal, eu vou mostrar aqui como faz a alporquia passo a passo. Vou mostrar o processo todinho, certinho, aí não tem como errar. Bora lá fazer então. Primeiro passo, pessoal, é cortar mais ou menos uns 2 dedos. Aqui, ó. Em volta todo. Depois o principal, o importante é isso aqui, ó. E tirar essa casca aqui, ó. Tirou a casca, ó. Não pode deixar nada aqui, ó, porque senão a seiva, qualquer verdinho que você deixar, a seiva sobe e não deixa enraizar. Ela não pode dar alimentação para ela da casca, nenhuma. Ela tem que ficar só na parte lenhosa aqui, ó. Deixar raspar bem rapadinho. A parte mais importante é essa, ó. Fez esse processo aqui, ó. Olha aí, ó, não deixou nada, limpinho para não
para não passar nada. Essa é a parte mais importante aqui, ó. Aí fez lá o galho. Se o galho for em pé, esse potinho você corta o fundo. Se for de lateral, você corta de lateral. Aqui, ó. Usa uma tesoura, corta o pote, a PET. No caso aqui eu fiz com a lata de óleo. Corta aqui, ó. Aí depois você vê mais ou menos a grossura do galho e faz a abertura. Eu faço com ferro de solda. Mas você pode fazer com a faca, com a tesoura, um jeito mais fácil. Aí ó, fez, ó, aqui a parte está aberta, do lateral. Aí você vai lá no galho, veste aqui ó, dá um pouquinho de travado. Você vai, veste aqui no galho, ó. Põe a PET no galho, deixa essa parte aqui, aí vem aqui, deixa ela aqui. Aí você pode amarrar com arame, qualquer coisa. Eu faço com o grampeador. Grampeadorzinho bem ruim. Pronto. Aí ó, você pode amarrar com arame, com a fita, ou se quiser com o grampeador, pode ser com o grampeador. Se for um amigo que deu a ideia do grampeador, eu achei, aí eu faço só com o grampeador. Aí tá lá a planta que você vai fazer o porquê, você vai, descasca o galho. Fez certinho aquela parte lá, que é o processo mais interessante, é aquilo. Não pode deixar nada da casca, senão ele não enraiza, porque passa seiva para a parte de cima e não pode. Fez esse processo, corta o potinho ou a PET, fura ela mais ou menos da grossura do galho que você vai fazer. Fez, veste ele, corta de lateral para vez, coloca ele aqui, aí beleza. Aí gente, ó, não é mas é como se diz, fácil, porque isso aqui não tem como. Depois desse processo todinho que você fez, aí você vai pôr a areia. Quando tiver lá, aí você vem, ó. Ixi. Aqui, ó. Enche de areia até em cima. Fita do lado. Aqui, ó. Põe a fita do lado. Põe bastante fita para não ficar vazando a água. Aí agora você vai aguar essa primeira aguada só com enraizador. Eu uso a vitamina B, que é o enraizador Benerva. Aí 750 ml de água, bato no liquidificador. Eu só uso esse. De todos que eu já fiz, esse é o melhor. Aí vem, vai pondo só o enraizador, até transbordar. Pronto. Aí todo dia de tarde
você vem a agulha. Ele tem que ficar sempre úmido, não pode deixar secar. Pronto, está feito o processo. A PET tem que ser branca, porque daí você vê a raiz, quando tiver com bastante raiz, aí você viu que, porque é 1 mês, 2 meses, depende da planta, a partir de 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você fazendo na PET branca, você vai ver as raízes saindo, as raizinhas, tudo, quando tiver com bastante raiz, aí você vem aqui, ó, tá, essa aqui é a parte de baixo, tá, aí você vem aqui e corta aqui, ó, serra, com a cegueta, com serrote. Tá, aí você tira essa parte. Pronto. Aí você vem, solta aqui o grampo. E depois de enraizada tudo, aí você só faz isso aqui, ó. E pega a tesoura e vai cortando aqui, ó, de lado. Corta esse lado, depois corta o outro. E ele fica. Aí você pode tirar a areia toda dele, com cuidado para não estragar a raiz. E planta ou no chão ou no vaso, você que escolhe. Então o mais interessante é esse, é no descascar, depois pôr o potinho, colocar areia média, para ela segurar a umidade, não pode deixar secar. Na primeira aguada você coloca o enraizador, que vai ajudar ela a enraizar. E tá feito o processo. Aí mais fácil que esse, sim, mais explicado que isso, não tem como. É isso aí, pessoal. Fez, tá desse modelo certinho, com certeza vai enraizar. Aí é só alegria. Valeu. Aí dá um joinha e se inscreve no canal lá. Valeu.